Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha e eu tô aqui hoje para falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, a partir do que está previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Esse vídeo faz parte de uma série, de uma playlist que já está disponível aqui no canal, falando sobre a política de assistência social. Então, se esse tema te interessa, aproveita para já se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo, porque terão outros vídeos disponíveis aqui nessa playlist e você já pode acompanhar os que virão. Mas para falar de suas, vem comigo que a aula é agora. Bom, e o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, hoje ele está inserido na nossa Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre a LOAS e a gente vai dar continuidade ao longo dos que ainda virão. Mas o SUAS, ele originalmente não tinha sido inserido na LOAS quando ele foi criado. Ele foi criado em 2005 por meio da Norma Operacional Básica SUAS, conhecida como NOB-SUAS. Só em 2011 ele foi inserido na nossa Lei Orgânica da Assistência. A gente fala sobre isso numa aula que já tem aqui no canal, falando sobre a história da assistência social, ok? Mas falando especificamente sobre o SUAS, hoje ele se organiza por proteções sociais, que inclusive é um objetivo da assistência social. A gente já falou sobre isso na aula de objetivos da assistência, tá? Então, o SUAS ele hoje se organiza em proteção social básica e proteção social especial. Qual a diferença entre elas? Vamos acompanhar aqui no canal, no slide, você acompanha comigo. Bom, a proteção social básica, ela visa trabalhar com a prevenção. A palavra de ordem é prevenção. Prevenção de quê? De situações de vulnerabilidade social ou risco social e prevenção de violação de direitos. Então, a gente pode dizer que o SUAS, ele basicamente teve como inspiração o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Quando ele foi criado, lá a proposta de criação dele em 2003, mas só foi efetivado em 2005, já naquela época já se falava sobre ter como modelo o SUS. Então, a gente vai todo o tempo fazer um paralelo de comparação entre o SUAS e o SUS para vocês perceberem como algumas coisas realmente foram copiadas e não foi por acaso, né? Foi porque o SUS era um sistema que já estava funcionando e que estava dando certo. Então, até essa organização em forma de proteções, tudo é muito parecido com o SUS. Como assim? A proteção social básica dentro do SUAS está para o SUAS, assim como a atenção básica está para o SUS. Quem estuda saúde já vai entender um pouquinho a diferença. Bom, na saúde, a atenção básica, ela também trabalha com a prevenção. Ela, por exemplo, uma unidade básica de saúde, ela está no território trabalhando a prevenção com vacina para evitar que a população fique doente. Essa é a ideia de uma maneira muito superficial. Então, lá vai ter vacina, vai ter consulta, tudo dando um suporte para prevenir situações de doença, para que essa população não precise ir, por exemplo, para um hospital para quando já esteja doente. Da mesma forma, é a proteção social básica. Ela visa trabalhar a prevenção de violações de direito e, para isso, como que ela vai fazer isso? Fortalecendo vínculos familiares, ok? Então, essa é a palavra-chave da atenção básica, é trabalhar a prevenção. Prevenção de quê? De violação de direito e prevenir também situações de vulnerabilidade e risco social. Ok. Já a proteção social especial, ela já é um momento em que não há mais que se falar em prevenção. Já houve uma violação de direito ou pelo menos uma ameaça de que esse direito social dessa população seja ameaçado. Quando chega nesse estágio, ao invés da população ser atendida pela proteção social básica, ela será atendida pela proteção social
especial, que é quando já ocorreu a violação de direito ou há uma ameaça de violação de direito, tá? E aí a forma com que se escolheu trabalhar não há mais que se falar em fortalecer vínculos, mas tentar restaurar vínculos familiares que possam ter sido fragilizados ou rompidos. Inclusive, é esse estágio entre se o vínculo familiar está fragilizado ou se ele está rompido que vai determinar se essa população vai ser atendida pela proteção social especial de média ou alta complexidade. Como assim? Vamos entender melhor. As proteções sociais, no caso da especial, ela vai se dividir em média complexidade e alta complexidade. Antes da gente falar da especial, eu vou voltar um pouquinho para a proteção social básica para vocês perceberem que dentro da proteção básica existe um equipamento que ele é carro-chefe, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele é o equipamento dentro da proteção social básica que vai atuar no território, tanto é que a maioria dos municípios tem mais de um CRAS. Se for um município, por exemplo, de médio porte, ele tem uma tendência a ter de 2, 3, 4 CRAS, dependendo da quantidade da população. Ele vai ser colocado em pontos específicos desse território que tem uma maior vulnerabilidade social e que precise ser fortalecido tudo isso. Um caminho que a assistência escolheu para trabalhar essas vulnerabilidades, essa situação de risco, foi por meio das famílias. Mas eu costumo dizer que esse foi um caminho, né? A centralidade na família, a gente até já falou sobre isso em outras aulas. Mas poderia ter sido outra opção. Foi um caminho que a política de assistência social passou a perseguir pós-governo Lula, quando isso foi incluído, por exemplo, na Política Nacional de Assistência Social, a centralidade na família, tá? Então, o CRAS, ele vai fazer esse trabalho de prevenção de vulnerabilidade e risco social, sempre trabalhando o fortalecimento do vínculo familiar, porque ele entende que se eu trabalho a família, principalmente na figura da mulher, essa mulher estando bem, tendo questão de renda garantida, eu automaticamente estou garantindo também para os demais membros da família, especialmente para os filhos, ok? Então, o equipamento carro-chefe da proteção social básica é o CRAS. Eu posso dizer hoje, pelos dados do Censo SUAS, que existe pelo menos um CRAS em todo o Brasil, né? Em cada município existe pelo menos um CRAS. A maioria deles existe inclusive mais de um, por causa do tamanho da população. Um CRAS só não daria conta de resolver, tá? Mas como eu já tinha dito, existem situações em que o CRAS não vai ter condições de dar conta, quando, por exemplo, já ocorreram violações de direito. Aí passa a ser âmbito de atuação da proteção social especial. Quando que ela vai ser de média ou quando que ela vai ser de alta complexidade? Aqui eu volto a fazer uma comparação com a saúde. Na saúde, por exemplo, como eu já tinha dito, a unidade básica de saúde vai trabalhar com a prevenção antes que a pessoa fique doente. Quando a pessoa fica doente, dependendo do estágio da gravidade dessa doença, ela pode ir para um hospital de urgência e emergência como a UPA, enfim, várias outras opções, no caso da doença, e vai ter um atendimento que a gente chama que é um nível secundário, ou pode ser algo muito grave, né, que precisa, por exemplo, fazer um transplante, né, ocorreu um acidente de trânsito e a pessoa perdeu um órgão vital e ela precisa de um transplante, um exemplo. Já é um atendimento mais grave e vai para uma instância da atenção, né, terciária na saúde. Essa ideia foi trazida para dentro do SUAS e foi adaptada por meio da proteção de média complexidade e alta complexidade. E aqui, o que é que vai definir quando é que é média e o que é que vai definir quando é que é alta? Bom, quando houve violação de direito, mas ainda existem vínculos familiares, o atendimento vai ser de média complexidade. Esse vínculo familiar ele pode estar fragilizado, mas ele não foi rompido. Então, o atendimento vai ser na média complexidade. E existe um equipamento carro-chefe para fazer esse atendimento, que é o CREAS.
É o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, tá? O CREAS é o equipamento carro-chefe na média complexidade, assim como o CRAS é para proteção social básica. Então, ele é quem vai fazer todo o atendimento quando houve violação de direito, ou pelo menos uma ameaça de que esse direito social dessa população seja ameaçado, mas ainda existem vínculos familiares a serem trabalhados, ok? Em municípios em que não existe, por exemplo, centro POP, que é para atender a população de rua, quem vai fazer o atendimento da população de rua também é o CREAS, ok? Ok, então a gente já entendeu a diferença do que é a média complexidade. E quando que vai ser, no caso, alta complexidade dentro da proteção social especial? Quando essa população, como eu já tinha dito, tiver vínculos familiares rompidos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu tenho uma criança vítima de abuso sexual, por exemplo. Quando, ou pelo menos uma ameaça, há um indício de que essa criança possa vir a sofrer um abuso sexual, não sofreu ainda propriamente dito, tá? Então, no caso dela já ter sofrido um abuso, se a mãe, por exemplo, não sabia, esse abuso foi cometido por um padrasto, exemplo. E aí, qual é a situação a ser feita? A gente retira o agressor do lar e essa criança permanece no seio familiar, sendo acompanhada pelo CREAS, para trabalhar essa prevenção, né? Para trabalhar essa tentativa de fortalecimento, né, de vínculos familiares e evitar novas violações de direito. Então, é retirado o agressor do lar. Para isso, é feita uma série de medidas, aplicação de medidas protetivas com a ajuda do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, o CREAS vai atuar aqui no sentido de proteger essa família, tá? Não de punir o agressor, é importante que seja dito isso. Já um outro exemplo em que a mãe, por exemplo, soubesse que essa criança sofre abuso sexual e ela é conivente, não faz nada, porque, enfim, ela não quer perder a convivência com o companheiro, porque o companheiro ele é quem sustenta a casa, existem inúmeros motivos. Bom, nessa situação, não há que se falar mais em retirar a criança, aliás, o agressor do lar. A gente tem que tirar a criança do lar. Por quê? Porque aquele lar não é mais um espaço de proteção para aquela criança. Então, daí, ela vai fazer parte de um atendimento de alta complexidade. É quando a família já não é mais um seio acolhedor e tem que ter outros órgãos responsáveis para fazer esse tipo de atendimento, tá? Então, por isso, na alta complexidade, não existe um único equipamento carro-chefe que faça todos os atendimentos, como, por exemplo, o CREAS faz na média complexidade. A depender de qual violação de direito a gente está falando, vai ter um equipamento diferente para fazer o atendimento dessa população. Exemplo, no caso dessa criança que eu estou falando, a gente vai tentar procurar alguém na família ampliada. Se não houver ninguém na família ampliada com quem a criança possa ser encaminhada, essa criança pode ir para uma unidade de acolhimento, conhecido também como abrigo, né? Ela pode ir para um abrigo que faz parte, o abrigo é uma instância, né? Um órgão que faz parte da alta complexidade da proteção social especial. Um outro exemplo, no caso se fosse um idoso, mesma situação. Se é um idoso que está sofrendo violência, por exemplo, patrimonial, que é muito comum, né? Um idoso que tem o seu dinheiro retirado por parte de algum membro da família. Vamos supor que seja um neto. A gente pode aplicar algumas medidas com esse neto ou até afastar esse neto da convivência desse idoso, e aí o atendimento vai ser feito na média complexidade por meio do CREAS. Mas se for um estágio em que toda a família é conivente, em que esse idoso, ou talvez ele nem tenha outros membros da família a não ser esse que o agride. Então, não há mais que se falar em deixar esse atendimento no seio da sua família, porque a família deixou de ser um local de acolhimento. Então, ele vai ser retirado do lar e vai ser encaminhado, por exemplo, para uma instituição de longa permanência, que a gente chama, são os abrigos para os idosos.
Ou se fosse uma mulher vítima de violência, a ideia é a mesma. Se houver condições de mantê-la no seio familiar, média complexidade. Se não há mais condições para isso, alta complexidade, e ela vai ser encaminhada para uma instituição específica. Deu para entender a diferença? Eu espero que tenha ficado claro a diferença entre o que é proteção social básica, que trabalha a prevenção de violações de direito e de vulnerabilidades sociais, entre o que é proteção social especial, que vai atender o quê? A população que sofreu ou está prestes a sofrer, né, tem uma ameaça de violação de direito. No caso da especial, ela vai se dividir em média complexidade e alta complexidade. A gente vai gravar outros vídeos aqui no canal, eu não vou continuar nesse para não ficar tão longo, né? Especificando quais são os serviços oferecidos, previstos para cada instância dessa. Quais são os serviços da proteção social básica, quais são os serviços da especial de média e de alta complexidade, que isso às vezes também aparece em prova. E não só se você está se preparando para concurso, mas se você trabalha na área ou tem interesse de saber como que é a política de assistência social, é importante saber desse nível de informação, porque é uma das nossas principais instâncias de contratação, é a assistência. Então, é um assunto que a gente não pode deixar de saber, tá? Então, como eu sempre digo, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar os demais vídeos que virão. E se você gostou desse vídeo em específico, dá um like, ajuda a gente. Pois era isso, eu volto com outros vídeos. Beijos, tchau!